Helenilson e professor Marco Aurélio. Olá Marco Aurélio, olá Marcelo. Uma alegria estarmos aqui hoje reunidos. Queria agradecer ao Marcelo aí pela promoção dessa série de encontros que nós vamos fazer com grandes nomes do direito tributário, ter comprado a ideia de a gente ouvir, trazer, registrar o pensamento das pessoas que fizeram o direito tributário brasileiro nos últimos 50 anos. E fico muito feliz de estar nesse projeto, Marcelo, junto com a PET. E agradecer o Marco Aurélio Greco por ter aceito nosso convite, inaugurar essa série. Esse é o primeiro grande nome do direito tributário que a gente está recebendo aqui nessa série. O Marco Aurélio Greco dispensa apresentações, é um doutrinador que marcou o direito tributário brasileiro nos últimos 50 anos. O Marco tem artigos, textos, livros que influenciaram decisivamente a doutrina e a jurisprudência, especialmente o Supremo Tribunal Federal. O livro mais, vamos dizer assim, atual dele é o Planejamento Tributário. O Marco lançou esse livro. Quando lançou esse livro, renovou o debate do direito tributário no Brasil. Esse debate que continua aberto, graças, sobretudo, às ideias do Marco Aurélio. O Marco, que escreveu um livro sobre substituição tributária, que definiu a questão da substituição tributária no Supremo Tribunal Federal. A substituição tributária, quando foi implantada no Brasil, no início da década de 90, havia muita polêmica sobre a sua constitucionalidade. O Marco escreveu um pequeno livro chamado Substituição Tributária, que acabou sendo citado pelo ministro Magalvão e conduziu o debate da constitucionalidade da substituição tributária. Praticamente só ele dizia que era constitucional na época, e o Supremo caminhou com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio foi que trouxe para o Brasil um debate sério sobre a capacidade contributiva, sobre o significado da capacidade contributiva, que influenciou decisivamente também na doutrina do planejamento tributário. Foi o Marco Aurélio que trouxe para o Brasil uma discussão importante sobre a questão das contribuições, né? Tanto as de intervenção do domínio econômico como as contribuições sociais, a perspectiva finalista das contribuições, é um debate que o Marco trouxe, enfim. Em conjunto, posso ter me esquecido de algumas coisas, mas realmente é um autor que tem ideias muito fortes e, sobretudo, ideias muito presentes, muito especiais sobre alguns temas que, pela sua profundidade, acabam se afirmando nos tribunais. É um personagem que marcou realmente o direito tributário, continua marcando, porque o Marco está em plena atividade aí como parecerista, alguém que influencia ainda muito a doutrina e a jurisprudência, palestrante, enfim. E a ideia, Marco, que a gente possa te ouvir durante um tempo aqui sobre a sua experiência. Eu queria começar, Marco, te perguntando um pouco sobre a tua história, né? Você fez faculdade de Direito em São Paulo, depois foi fazer pós-graduação na PUC, foi para a Itália, conheceu grandes autores lá na Itália, trouxe alguns autores que o Brasil não conhecia. Queria que você falasse um pouco sobre o início, quer dizer, após a faculdade, os anos de mestrado e doutorado, quer dizer, por que você foi para a Itália, o que a Itália te influenciou na tua formação inicial, ainda como um jovem estudante de direito tributário no início da sua carreira. Boa tarde. Boa tarde, meus caros amigos Lenilson, Marcelo. É um prazer estar aqui. Quero dizer que eu estou muito feliz dessa oportunidade e honrado de ter sido escolhido, especialmente para ser a abertura dessa série de encontros com tributaristas. Ouvi com muita atenção tudo aquilo que você relatou. Tenho apenas uma preocupação técnica aqui, porque eu estou num local, não estou em São Paulo, mas estou num local onde a internet às vezes funciona muito bem, às vezes não funciona tão bem. Então, me dê um feedback quando você achar que as coisas podem não estar sendo ouvidas adequadamente. Tá? Bom, falar um pouco da minha experiência. Eu acho que tem que começar um pouco antes. Eu acho que para entender certas coisas que eu digo, ou que certos pontos de vista que eu defendo, eu acho que
Isso tem que começar um pouco antes do próprio pós-graduação. Tá? Eu vejo a formação de um profissional na área tributária como um conjunto de elementos. Primeiro, uma forte formação filosófica. Não dá para fazer uma linha de pensamento consistente se você não tem uma base filosófica realmente sólida. E base filosófica não é erudição com citação de autores que a gente possa ter consultado. Base filosófica é incorporar no pensamento aquilo que os estudos filosóficos desenvolvem. Então, você, por exemplo, mencionou o tema das contribuições e da abordagem finalística dessa figura. Isso é, em última análise, aquilo que o Tércio Sampaio Ferraz expõe sobre a validação finalista que o ordenamento jurídico pode adotar. Então, cada ideia que pode parecer uma ideia que vem do nada, ela agora vem de uma base filosófica sólida. Esse é um componente. O segundo componente é a experiência prática, a vivência prática. O tributaria corre um risco de ser um obcecado pelo texto, tá? Seja o texto da lei, o texto do acórdão, o texto do contrato. E muitas vezes se esquece da realidade, do fato, dos acontecimentos que efetivamente ser interpretados em contratos. Eu estou dando esse panorama, depois eu vou correlacionar esses pontos com a minha experiência pessoal. E quando se fala de fato, conhecer o fato não é conhecer o fato naquele pedaço ou naquela fatia que aparentemente mais interessa. É conhecer o fato na sua plenitude. O que significa ter uma experiência interdisciplinar ou transdisciplinar. Aí, se é trans ou inter, eu não vou entrar nessa discussão. Mas é ter uma experiência interdisciplinar, uma vivência interdisciplinar. Tá? Bom, esses, a meu ver, são os dois componentes, uma sólida base filosófica e uma experiência prática interdisciplinar. Você vai me perguntar, então, onde que tudo começou? Eu posso ir mais longe, mais atrás, mas eu diria que isso tudo começou, não foi com o direito. Isso... Oi? Está indo bem? Estamos te ouvindo. Pode falar. Estamos te ouvindo. Tudo começou não com uma experiência jurídica. Isso começou com 1 ano e meio, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, 1 ano e meio que eu trabalhei com meu irmão mais velho, que era engenheiro, era professor da Politécnica, em São Paulo, e era atuante na área de termodinâmica. Veja bem, termodinâmica, tá? Dinâmica dos fluidos, etc. E que esse convívio com ele me permitiu enxergar a realidade não fotograficamente, mas a realidade dinamicamente. Nesse mesmo período, eu visitei muitas fábricas. Fui para a fábrica com ele para acompanhá-lo na consultoria que ele dava em termos de fornos, queimadores, essa coisa toda. Isso me deu um primeiro elemento. Se você que fez o pós-graduação vai dizer, bom, essa visão dinâmica tem a ver com o quê? Isso se costura no pós-graduação com a visão do Tércio, que é a pragmática, que também é uma visão dinâmica. E vai se costurar na Itália com o Máximo Severo Giannini, que é um administrativista de visão funcionalista. E, coincidentemente, eu vou estudar em Roma com o Gian Antonio Micheli, que era originalmente um professor de direito processual civil, que seguiu a linha do Alório, do Henrique Alório, e que enxergava o direito tributário da perspectiva procedimental. Olha como as coisas tem um fio condutor da termodinâmica
que é uma área da engenharia, para a pragmática, para a visão funcional do direito administrativo, para um processualista tributarista. Essa é a minha formação. Tá? Na parte que justifica, vamos dizer assim, que explica a abordagem dinâmica, a abordagem do direito tributário em funcionamento. Tá? A abordagem do direito tributário não como categorias estanques, mas como elementos que vão se conjugando na formação de um resultado. Tá? Isso a gente pode, depois, se quiser, a gente detalha, eu posso te dar outras manifestações dessa experiência. Paralelamente a isso, vejam como é a coisa, como é a vida. Paralelamente a isso, que era uma visão dinâmica, eu tive uma forte formação estática. Tá? Porque eu fui aluno do Geraldo Taliba, tá? Fui assistente dele durante muito tempo. Digo que eu não digitei, porque não existia essa palavra naquela época, mas datilografei os originais da primeira edição do Hipótese de Incidência do Geraldo Taliba, tá? E, portanto, que é a visão da estática, keynesiana, os aspectos da hipótese de incidência, é a transplante, de novo, uma forte base filosófica, o transplante de uma forte base filosófica no âmbito da teoria geral do direito para o direito tributário. Os âmbitos de validade do Kelsen são os aspectos da hipótese de incidência do Geraldo. Tá? Isso ele nunca negou. Ele gostava muito do livro de Teoria Geral do Direito e do Estado, do Kelsen, mais até da teoria pura. Tá? E ele trouxe isso. Então, eu tive essa formação em status. Tá? Então, a tecnologia, vamos dizer assim, da hipótese de incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, base popular, alíquota, etc., é toda uma tecnologia trazida da formação que o Geraldo me deu. Mas a inserção disso dentro de uma história, dentro de um relato, dentro de uma sequência, é a dinâmica que eu tive desde a visão, desde a experiência com o meu irmão até a formação com o Michele. Para coroar essas duas visões, eles dois se completam. O próprio Kelsen tem o capítulo da estática e o capítulo dinâmico. Tá? Então, para coroar essas duas, eu fiquei 5 anos em Santo André, num escritório junto com meus colegas e amigos, o Renan Lotufo e o Eduardo Bottalo, tá? Num escritório que era um escritório de clínica geral. E lá, naquele período, eu fiquei 5 anos, dentre outras coisas, fazendo advocacia trabalhista, tá? Do lado da empresa. O que me deu o quê? Uma preocupação em com prova. Tá? E se você vê os meus textos de planejamento, sempre aparece o problema da prova. Tá? Eu sempre digo, olha, tudo isso vai muito bem, mas tem que provar o dolo, tem que provar o correto do gerador, tem que provar a participação do agente, ou seja, a prova. Só que me veio prova. Veio das aulas de direito tributário? Não. Veio da sala de audiências trabalhista, onde lá você tinha que sentir a prova relevante para você solucionar o teu caso concreto. Tá? Além disto, e aí vem o elemento subsequente, além de eu ter formação tributária, só trabalhista, 5 anos de experiência, também. Eu tive, de 1900, agora, sei lá, final da década de 70, eu tive mais 4 ou 5 anos de experiência junto à Secretaria de Negócios Metropolitanos do Estado de São Paulo, que gerenciava a região metropolitana de São Paulo. E, naquele período, foram produzidas as legislações básicas da região metropolitana. A Lei de Proteção aos Mananciais, a Lei de Zonamento Industrial, a lei, não na negócios metropolitanos, mas na mesma época,
a lei de poluição ambiental, tá? que deu origem à CETESB. Tá? E nesse convívio, o que eu tive? De novo, uma experiência interdisciplinar, agora pública, tá? De gestão urbana, de definição de políticas públicas, tá? Para uma região metropolitana como a de São Paulo. Tá? Então, se você disser, qual é o resumo dessa história? O resumo dessa história é que a minha formação é multifacetada. Você vai, mas e o que você evoluiu em termos de filosofia? Você continuou estudando filosofia? Sim. Filosofia, a base filosófica não é algo que você adquire. Existe, eu tenho o conhecimento da realidade para a vida eterna. Não tem. A base filosófica ela tem que ser permanentemente alimentada com novos desafios, com novas questões, com novas revisões de pensamento, e assim por diante. Tá? E aí o que acontece? Acontece que aquela formação, que era uma formação tributária, eminentemente técnica, teve que conviver com a realidade que, a meu ver, é onde as questões vão efetivamente se colocar. Por isso é que aparece, e você foi colega de estudos num curso monográfico de planejamento tributário lá atrás, que eu não me lembro mais a data, mas foi lá atrás, 86, 85, tá? Aparece uma visão, que é uma visão, você diz, então onde saiu aquilo? Se você falou, bom, eu não gosto de dizer o que eu tive de ideias que foram de alguma forma discutidas, mas realmente eu coloquei no planejamento algumas ideias que me geraram impacto. Mas por que elas geraram impacto? E por que elas apareceram? Elas apareceram porque elas pura e simplesmente são a manifestação dessa formação multifacetada. Né? Quantas vezes eu falo em finalidade, eu falo em objetivo, eu falo em motivação, em procedimento, em história. Teve até um caso concreto, tá? Alguém que já viu a jurisprudência do CAF talvez identifique, tá? Mas um caso concreto onde eu tive que analisar o alegado planejamento tributário, entre aspas, o alegado planejamento tributário, ele se explicava com muita simplicidade se você entendesse a história da família. Então, teve que abordar a história da família, que era aquela que acabou sendo autuada, e mostrar, olha, esta família viveu isto, e ao viver isto, explica-se o que foi feito, explica-se de uma forma bem simples. Ora, como é que, se você parar um pouquinho e pensar, bom, aqui tem prova, tem fato, tem lei, tem visão dinâmica, tem história, tem um pouco de cada coisa. Eu diria, se eu tenho alguma diferença no meu modo de pensar, é que não é um modo que se restringe à tecnicalidade do texto da lei. Você vai dizer, bom, mas isso é uma grande novidade. Não é, Lenil, se você estudou na USP, você fez pós-graduação na USP, isso não é muito diferente do Miguel Reale. O que é a teoria dimensional do Miguel Reale? Fato, valor e norma. Atenção. Fato em primeiro lugar, realidade em primeiro lugar, dados concretos devidamente provados em primeiro lugar, pois atenção axiológica que estes fatos sejam valor, ponderação, se é capacidade contributiva, se é liberdade, se é igualdade, se é dignidade humana e assim por diante. E como resultado final, o produto que é a norma é compor essa tensão axiológica diante do fato. Eu não estou dizendo muito mais do que isso. De novo, é uma base filosófica que está por trás. Tá? Por isso é que, às vezes, eu tenho oportunidade de participar de algum debate com colegas,
eu não tenho dificuldade, eu não vejo dificuldade em enfrentar determinados temas, porque eu tenho uma base filosófica. Pode ser insuficiente, sim. Tem gente que sabe muito mais filosofia do que muito mais filosofia do que eu. Tá? Mas aquele pouco que eu aprendi de filosofia, tá? Porque filosofia não é dar respostas, filosofia é fazer perguntas. Já dizia um autor que o melhor filósofo é uma criança que de peito aberto faz perguntas. Por que eu estou aqui? O que você está fazendo? Tá? Essas são as grandes questões da vida. Então, a base filosófica é o divisor de águas, aliada à experiência prática e aliada a um conhecimento interdisciplinar. Tá? Você pode dizer para alguns colegas estranhos, mas espera aí, isso parece meio... Não é. É simplesmente você procurar fazer bem feito aquilo que você tiver que fazer. Eu fiz uma faculdade, tive sorte, veja como são as coisas, tive sorte de fazer PUC, depois posso contar histórias sobre a PUC, tá? E tive sorte de fazer a PUC e ter a oportunidade de conviver com linhas diferentes e com professores diferentes. Eu tive Agostinho Alvim como meu professor de Direito Civil. De novo, coincidências, tá? O que fez Agostinho Alvim? Agostinho Alvim foi o redator do capítulo de obrigações do novo Código Civil. Novo, hoje não tão novo, mas, enfim, o novo Código Civil. Eu fui o melhor aluno de Direito Penal, ganhei prêmio na PUC, foi o melhor aluno de Direito Penal. Tá? E fui aluno e depois assistente do Celso Antônio Bandeira de Mello em Direito Administrativo. Helenilson, eu te pergunto, qual é a dificuldade que eu tenho para o direito tributário? Se eu tenho obrigações, metodologia do direito penal e direito administrativo na mão. Mas eu procurei ser um bom aluno em cada uma destas matérias. Procurei aprender o máximo possível em cada uma dessas matérias. Quando chegou no 4º ano da faculdade, eu já tinha tido obrigações, já tinha tido direito penal, já tinha tido direito administrativo. O que o direito tributário ia trazer de novo? Ia trazer a questão lógica, capacidade contributiva, isonomia, confisco, ia trazer a questão lógica. Mas a questão de metodologia de pensamento já estava pronta. Tá? Então, o que eu te diria, para começar, aquele que vai estudar, e uma vez eu falei, já faz um certo tempo, eu fui convidado para dar uma aula inaugural num curso de especialização de Direito Tributário, numa faculdade, não era de São Paulo, numa universidade, aliás. E depois que eu fiz a minha exposição, a aula inaugural, aquela cerimônia, os colegas super atenciosos, assim, ele me fez a seguinte pergunta. Virou para mim e disse: professor, o que o senhor recomendaria que os nossos alunos de direito tributário que querem aqui se especializar em direito tributário, eles deveriam ler? Eu respondi algo que depois eu fiquei pensando se era a melhor resposta ou não, mas foi a mais sincera. Falei: leiam qualquer coisa, menos direito tributário. Por quê? Porque você precisa enriquecer a tua formação de outras ideias, de outras visões, de outras abordagens, para depois você chegar no direito tributário, para depois você chegar na tecnicalidade. Se você começar pela tecnicalidade, você nunca irá muito além dela. Tá? Você precisa, o profissional hoje em dia, e hoje, a realidade de hoje, especialmente 18 de maio de 2020, está pedindo de todos os profissionais desafio de criatividade. E você só cria se você tiver dentro da tua cabeça o maior volume de ideias para identificar as coisas que podem ser instauradas. Não é repetindo as mesmas ideias que você vai para frente. E vamos dizer, o direito tributário, nesses últimos 50 anos, a meu ver, parou no tempo. Porque se você falar o que era a visão da teoria do fato gerador, Rui Barbosa Nogueira, Amilcar Araújo Falcão, a teoria da hipótese de incidência, Geralda Taliba, a teoria da regra matriz, professor Paulo Barros Carvalho, qual é a grande diferença?
Por outro lado, você tinha Rubens Gomes de Souza, Aliomar Balieiro, Gilberto Iliacanto, o Ricardo Lobo Torres, e vamos ali, outra lista de professores que tinham uma outra visão, mas que não tiveram o mesmo espaço, não ganharam o mesmo espaço. Tá? Então, eu acho que nós repetimos muito as mesmas ideias devidamente elaboradas, devidamente buriladas, mas fundamentalmente as mesmas ideias. Por isso que quando eu da parte vem e digo, olha, a contribuição não se justifica pelo fato gerador, mas pela finalidade, alguém fala, opa, o que é isso? Isso não existe. Claro que existe. É que não estamos acostumados a discutir esse assunto. Mas existir, existe. Tá? Se você pega o Código Civil de 2002, então lá, os motivos determinantes podem ser causa de interpretação do negócio jurídico. Tá? Então, a visão está lá. É que no direito tributário nós ficamos fechados, nós ficamos enclorados no texto da lei. Esquecemos até da realidade dos fatos. Qual era o fato que o direito tributarista chamado a examinar? Classificação de produto para fins de IPI? Era o máximo do fato que ele tinha que examinar. E ainda assim ele chamava o engenheiro, mandava fazer um laudo e repetia o que estava no laudo. Não é essa a realidade do tributário. A realidade do tributário é conhecer a empresa. E aí vem aquilo que para alguns causa uma certa espécie. Eu gosto de visitar a empresa. Para dar um parecer sobre crédito de PIS e COFINS, eu fui visitar uma mina, uma jazida, lá dentro. Tá? Lá dentro. Eu fui visitar um porto e entrei no navio, lá dentro, para ver como é que era o carregamento. Eu visitei duas fábricas que processam diferentes produtos, as mesmas matérias-primas, para depois chegar à conclusão do que eu entendia que era dedutível para fins de PIS e COFINS. Quando eu fui dar um outro parecer, que envolvia celulose, eu fui visitar a floresta. Subi dentro da máquina que corta as árvores. Entrei dentro do porto onde estava lá o carregamento. Fui acompanhar o ciclo de produção da celulose para depois chegar à conclusão, olha, isso dá crédito, aquilo não dá crédito. Então, não é que as coisas nascem do nada. Elas nascem de uma experiência prática, real, dentro de um determinado ambiente onde o tributo vai existir. Então, dizer, de onde saiu a ideia de que o crédito de PIS e COFINS não é nem o crédito financeiro de imposto de renda e nem o crédito físico do IPI? Saiu da fábrica. Saiu não foi apenas da interpretação do texto da lei, onde fala lá em produção, ação de produzir, fabricação, ação de fabricar. Tá? Veio da fábrica, veio da vivência, veio do porto, veio da mina, veio do navio, tá? Veio da montadora, enfim, da siderúrgica, de outras que eu visitei. Então, entenda, o tributarista não pode mais ser o tributarista de gabinete. A realidade pede do tributarista uma visão muito mais próxima do que está efetivamente acontecendo na empresa. E que foi que o STJ decidiu. Uma coisa muito simples. Ele disse, eu, STJ, não vou decidir nada. Isso é matéria de prova lá embaixo. Ou seja, a matéria do critério da integração, da funcionalidade, etc., isso é matéria de até segundo grau. Eu, STJ, vou dizer, não é IPI, mas também não é imposto de renda. É aquilo que os fatos demonstrarem. Então, onde nós temos que caminhar? Os fatos. Tá? Eu não sei se eu estou falando demais, e não estou nem sendo se eu estou falando dentro daquilo que você acha que seria interessante para o teu público, mas como eu gosto de falar sobre isso, e gosto de dar informações que nem sempre são acessíveis, porque as pessoas às vezes leem um texto meu e falam, mas de onde você tirou isso? De onde eu tirei? Eu tirei eventualmente de olhar um fardo de celulose e olhar e dizer, bom,
Este pallet não dá, mas este arame dá crédito. Porque um é essencial ao transporte e o outro não é essencial ao transporte, por exemplo. O que eu quero transmitir, especialmente para quem conhece, é não fiquem fechados dentro do escritório. Não fiquem fechados no texto da lei. A lei, você começa nela e termina nela. Mas, como dizia um velho personagem na televisão, Jô Soares, o importante é o durante. Não é nem o antes nem o depois. O antes é a lei, o depois é a lei. Mas e o durante? O durante é a realidade, o durante é o fato, o durante é a empresa, o durante é o processo de produção ou de comercialização. O durante é o funcionamento das plataformas de internet, também um outro tema que eu nem fui atrás. Tá? Então, é a realidade, o durante é que vai definir. E isso nós temos que estar abertos. Como que a gente vai estar aberto? Primeiro, conhecendo muitas outras coisas que não só o direito tributário. Quais? Aquela que cada profissional gostar. Um vai gostar mais do civil, outro vai gostar mais do ambiental, outro vai gostar mais do urbanístico, outro vai gostar do substancial, do negócio em si, da realidade em si, e não da estrutura normativa que seja definida para aquele determinado segmento da experiência jurídica. Bom, estamos aí. Perfeito. Marcelo, quer fazer alguma pergunta ou eu posso seguir aqui? Você está sem áudio. Pode seguir, Lenilson. Eu estou acompanhando aqui o pessoal para perguntas, tanto no YouTube como no chat, mas o pessoal está fazendo só comentários de elogios e comentários sem perguntas por enquanto. Então, eu deixo você dar sequência e seguir com as perguntas que você deve ter aí. Marco, concretamente, gostaria de te ouvir. O Brasil está no meio de uma grande discussão sobre a unificação dos impostos sobre o consumo, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Existe uma PEC em tramitação que está conduzindo o debate, que é a PEC 45, que pretende criar um imposto chamado IBS, que seria um grande imposto nacional sobre o consumo. Claro que você não precisa entrar em detalhes, mas eu queria te ouvir de modo geral a sua ideia, a sua visão, primeiro sobre um grande imposto nacional sobre o consumo, com as características que estão nesse IBS, que é de ser um grande imposto, sem espaço para isenções, sem espaço para flexibilidades de alíquota, enfim. Queria te ouvir um pouco. Não pode falar meia hora como você falou, tem que ser pouco, 10 minutos, porque eu tenho outras perguntas que eu quero te explorar ao máximo aqui. Tá bom, vamos lá. Eu controlei aqui o tempo que eu falei, não sabia que tinha falado meia hora, mas imaginava que tinha sido mais ou menos isso. Mas vamos lá. O IBS, primeiro ponto. O sistema brasileiro, do jeito que está, é um sistema adequado à realidade? Não. Precisa ser aperfeiçoado, melhorado, alterado? Sim. Até aí eu acho que ninguém tem dúvida. Tá? A questão é, você está me colocando a proposta do IBS das duas PECs. A PEC está na Câmara, a PEC está no Senado. O que eu vejo aqui, de uma forma bem telegráfica? As duas propostas querem tributar o consumo. Aí, como diria o conselheiro Acácio, se é tributação do consumo, quem é o personagem principal? O personagem principal é o consumidor. Ok? Não é a empresa. Porque se o personagem principal de uma tributação sobre a empresa é quando nós estamos falando de tributação sobre lucro, de tributação sobre renda, de ganhos de capital e assim por diante. Aí o personagem principal é a empresa. Nós estamos falando de tributação sobre consumo, o personagem principal é o consumidor. Então, o tributo precisa ser compatível com o consumidor brasileiro. Porque nós não estamos falando nem de Europa, nem de Japão, nem de Austrália, nem de Nova Zelândia. Nós estamos falando de Brasil. Ora, qual é o problema? O consumidor brasileiro é um consumidor altamente diversificado. Ele tem altas diferenças de perfil de consumo. Você pode dizer melhor do que eu. A população do teu estado de origem certamente tem um perfil de consumo diferente da população do estado de São Paulo. Eu vou encontrar em estados em que o consumo de farinha de mandioca
é mais importante do que o consumo de Netflix. Ok? Então, eu tenho problemas de diversificação do perfil de consumo, eu tenho problemas de diversidade de nível de renda que vai ser alocada ao consumo, porque quanto menor o nível de renda, mais ela é gasta no consumo básico, alimentação, transporte, saúde, educação, etc. E quanto mais ela sobe, há uma sobra que vai para outros tipos de consumo. E nós temos uma pirâmide no Brasil absurda, nesse ponto. Terceiro, nós temos grandes diferenças regionais, tá? Em que não existe um Brasil, existem vários Brasis. Tá? O Brasil, eu lembro muito bem, e gosto de dar esse exemplo, porque é de uma pessoa que eu admirava muito, já é falecida, era a professora Esther Figueiredo Ferraz. A professora Esther Figueiredo Ferraz, num determinado debate lá na Fiesp, do qual eu participei, ela estava se discutindo Zona Franca de Manaus. Incentivos à Zona Franca, eu sou defensor dos incentivos à Zona Franca, por uma questão de defesa do território nacional, ocupação e defesa do território nacional, tá? E ela ouvia, só ouvia. Quando estava se encerrando o debate, ela pediu a palavra. E ela, se eu não me engano, ela se dedicava mais a direito penal. Ela foi ministra da Educação. E ela falou, eu quero dar um depoimento. É o depoimento de quando eu fui ministra da Educação. Logo depois que eu fui, eu fiz questão de rodar pela região norte. Visitei o Amazonas, visitei o Pará, fui ao interior do Amazonas de canoa, fui ao interior do Pará. Mas o YouTube está caindo, né? Oi? Oi. Perdão. Ela dizendo, ministra... Oi. Pode continuar, Marco. Posso ir? Pode. Ela, a ministra Esther Figueiredo Ferraz, disse, eu visitei o interior do Amazonas, o interior do Pará, passei mais de mês nessa viagem, e disse ela, me gravou muito, ela falou, eu fui para lá muito paulista e voltei muito brasileira. Ou seja, vamos entender que o debate não é um debate tecnológico, o debate formal de lousa apenas aqui de São Paulo. O debate tem que envolver as diferenças regionais. Isso é um país que tem as suas diferenças regionais. E não dá para pensar numa tributação, num consumo que não leve em conta as diferenças regionais. Para terminar, você tem uma sociedade com setores produtivos de alta diferença também, altamente diferenciados. A tributação no âmbito da informática é completamente, a atividade econômica no âmbito da informática é completamente diferente da atividade econômica na agroindústria, ou na produção de automóveis e assim por diante. Então, a pergunta é, como você tem que pensar num imposto sobre o consumo sem levar em conta as diversidades regionais, setoriais, de perfil de consumo, de nível de renda? Esse tributo tem que ser um tributo com graduações diversificadas. Portanto, na minha opinião, é incompatível com uma uniformidade de tributação. A uniformidade de tributação é o ideal dos mundos. Agora, hoje, eu recebi um e-mail de um colega de Portugal com uma nova proposta de alíquotas diferenciadas de incentivo no IVA. Eu não vou pensar numa alíquota única, meu Deus, desculpe, isso é irreal. Não é que está errado. Não vou discutir certo ou errado. Certo ou errado, economista é que tem que se pronunciar. Eu vou falar como cidadão. Isto é irreal. É incompatível com a realidade brasileira. Bom. Se quiser falar mais, eu falo mais. Não, tá bom. Deixa eu te perguntar um pouco agora sobre imposto de renda, né? Esse movimento que a OCDE inaugurou
no final da década de 90, eu me lembro do primeiro texto de 98, Harmful Tax Competition, que eu tive acesso através das suas aulas lá no Centro de Extensão. Aquele primeiro textinho, lembra? Onde a OCDE começava a combater os paraísos fiscais. Pois é, esse movimento que começou lá na década de 90, século passado, e que agora veio redundar nesse movimento chamado BEPS, da OCDE, iniciado em 2013, com relatório de 2015, enfim, que está em plena atividade e que pretende rediscutir o sistema de tributação da renda transnacional ou da renda mundial. É evidente que o BEPS é muito amplo, é um conjunto de 15 medidas em todas as áreas, mas eu queria te ouvir objetivamente sobre a relação do Brasil nesse debate, a participação do Brasil no debate do BEPS e da OCDE. Né? Na tua avaliação, como uma pessoa que tem uma profunda experiência na área tributária e de sistemas tributários também, a entrada do Brasil na OCDE vai exigir compromissos do Brasil com certos princípios que a OCDE está estruturando lá, como eu disse, há um pouco mais de 20 anos. Isso é positivo para o Brasil? É positivo para o Brasil entrar na OCDE e subscrever esses princípios que a OCDE está definindo para a tributação da renda? Olha, Levinson, vou mudar um pouquinho o teu tema, porque avaliar se é vantajoso, interessante o Brasil entrar na OCDE ou não, eu não tenho condições de fazer essa avaliação, porque a OCDE não é só tributo. A OCDE transita numa série de outras áreas, trabalhista, relações, enfim, tem uma série de outras, educação, tem uma série de outras áreas em que a OCDE também transita e que uma avaliação teria que ser uma avaliação global. Em termos tributários, porque eu não tenho como pronunciar se é, porque às vezes pode ser vantajoso entrar numa entidade como a OCDE por razões ligadas a outras áreas e que, em razão dessas outras áreas, se justifique ceder em alguns pontos que o Brasil tem como uma das suas definições tributárias. Tá? O que eu quero dizer é que o Brasil, em matéria tributária e de tributação internacional e tributação de bens digitais, na minha avaliação, encontrou soluções muito mais eficazes e fáceis e boas, tanto para o fisco quanto para o contribuinte, do que alguns países que estão na OCDE. Exemplo, preço de transferência. Preço de transferência, no modelo que é o tradicional da OCDE, que está nos tratados, etc., é uma discussão que não termina nunca. Por quê? Não, mas tem que comparar com aquilo. Não, mas se não é comparável, você tem que comparar com aquele outro. Mas a informação não era exatamente confiável porque tinha de um terceiro não vinculado. Vem o Brasil e diz, olha, vamos trabalhar com percentuais, com faixas de percentual dentro do qual é aceito, e você elimina a discussão. E essa solução, eu, pessoalmente, acho muito melhor do que procurar eternamente qual é o preço parâmetro de uma comparação que você não tem informações absolutas sobre todo o mercado. E, eventualmente, não tem nem identidade de produto. Porque se você vai para um produto químico, um ingrediente ativo, é completamente diferente você dizer, mas ele tem 95% de pureza. O outro diz, mas o meu tem 98% de pureza. Isso é completamente diferente. Até na eficácia farmacêutica pode ter diferença de 95 para 98 de pureza. Então, o debate de preço de transferência, a solução brasileira, a meu ver, é muito melhor. Outro ponto, a tributação de bens digitais. Olha, quem vê as propostas, mas a lei da França, a proposta europeia, a proposta inglesa, me desculpem, o que eles estão querendo criar? Um cofre. Porque quando eles dizem que eles querem 3% do faturamento que a Apple, a Google, ou quem seja, vai ter originado da França, eu quero 3% disso,
independentemente de você ter renda, que é resultado aqui, eu estou tributando receita, me desculpe, é uns COFINS. Nós fizemos isso há 40 anos atrás, né? Nós fizemos em 1972. 82, aliás, 1982, 38 anos atrás. Era um fim social. Ou seja, a solução brasileira é melhor da receita. E te digo, o que vai sobrar no futuro é receita. Porque tributação sobre categorias, bens e serviços, não dá mais para distinguir o que é bem e o que é serviço. A tecnologia dos átomos, ou melhor, a sociedade dos átomos, das coisas físicas, já foi. E essa pandemia está mostrando quanto de bens e serviços virtuais podem ser produzidos, onde o importante não é o conceito. Se isso é live com um over the top ou não, isso não interessa. O que interessa para o fisco é qual é a receita que isso eventualmente pode estar gerando. Então, de novo, a solução brasileira, que parecia a mais tacanha, a mais atrasada, me desculpem, mas é a mais avançada. É aquela que vai poder sobreviver nesse mundo que a gente já está mergulhado. Então, entrar na OCDE em matéria tributária, eu acho que nós vamos ficar naquela situação daquele que tem uma experiência, tem uma vivência que os outros não tiveram, que não tiveram esses 38 anos de fim social, não tiveram essa diversidade que nós temos aqui, diversidade de empresas, diversidade de locais, diversidade de perfis, assim por diante. E, eventualmente, nós vamos ceder algo que é bom e que, eventualmente, amanhã vai se descobrir, realmente, o melhor é tributar a receita e não resultado. Porque, me desculpe, não dá para você saber exatamente qual é o resultado. Tem um volume publicado pela Associação Europeia dos Professores de Direito Tributário, que é sobre a residência para fins de tributação do imposto de renda. E tem um texto muito interessante do professor Schoen, do Max Planck Institute, onde ele fala a pessoa jurídica é uma ficção. A residência de pessoa jurídica como critério de conexão é uma ficção de uma ficção. E ele diz, é praticamente inútil, em outras palavras. Tá? Então, se eu quero olhar para o passado, entrar na OCDE é muito bom. Mas se eu quero olhar para o futuro, eu acho que nós vamos perder em termos de experiência já vivida e de maneiras de enfrentar uma realidade que nós já conquistamos e já nós desenvolvemos. Então, eu diria, o exemplo do preço de transferência. É muito melhor trabalhar com escalões, com faixas, do que tentar descobrir o preço exato daquele preço parâmetro exato. Por outro lado, tributação de bens digitais, é muito melhor trabalhar com receita, como a França está fazendo, está propondo, como todos eles estão propondo, mas nós já temos. Onde que está o grande problema da tributação de consumo? ISS e ICMS, que são tributos que se apoiam em conceitos. Isso é problema para PIS e COFINS? Não, ele pega a receita. PIS e COFINS, o problema é o insumo, é a dedução, são os 18 mil regimes que tem de alíquotas para cada produto. Esse é o problema do PIS e COFINS. Tá? Mas o PIS e COFINS não tem quase conceitos. Ele pega a receita, eu quero tributar a receita. Ganhou, tá bom. Okay? Perfeito. Aproveitei e falei do digital. Marcelo, quer fazer uma pergunta, Marcelo? Sim. Vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Estou aqui com o microfone ligado, que eu às vezes misturo. Professor Marco, eu queria fazer duas perguntas, né? Bem do ponto de vista pragmático, e aí que muito advogado nos vendo, e com certeza isso vai nos ajudar bastante. A primeira é com relação ao imposto sobre a renda, né? Eu estou vendo muita discussão, principalmente depois do início da quarentena, em época de pandemia, sobre o conceito de despesa dedutível para fins de imposto de renda. O antigo artigo 299 do RIR, atual artigo 311,
que fala que a despesa para ser dedutível tem que ser necessidade, usualidade e normalidade. Necessidade, usualidade e normalidade. E se a gente for lá para a doutrina alemã, o professor Klaus Tipp já escreveu dizendo que, na verdade, ele simplifica dizendo que, na verdade, a receita para ser dedutível ela tem que ter como causa, questão da causalidade, gerar receita. Dito isso, eu pergunto, como é que fica essas despesas extraordinárias que as empresas estão tendo agora em época de pandemia? Por exemplo, tendo que comprar máscaras para os seus funcionários, tanto da produção como... A produção fica até mais fácil responder, mas o pessoal do administrativo, liberando máscara para pessoas que nem são funcionários da empresa entrarem dentro da empresa, a despesa com álcool gel, tem muita consultoria pagando, por exemplo, para os funcionários ficarem em casa e fazerem ginástica em casa pela internet. Como é que fica essas despesas? A questão da usualidade. Tem muito gerente trabalhando na sua casa em home office e tendo que fazer um upgrade na sua internet, pagando pela sua pessoa física e pedindo reembolso para a pessoa jurídica, né? Esse reembolso, a pessoa jurídica pode deduzir. Um outro exemplo, se eu não me engano, o Grupo Gerdau montou um hospital de campanha em São Paulo. Esse hospital de campanha, em geral, essa doação, né, se eu posso chamar de doação, tem limite, que o artigo 13 da Lei 9249 coloca lá um limite de doação. Enfim, essa é a primeira pergunta, não é? E a segunda pergunta é com relação ao conceito para PIS e COFINS. Você escreveu um parecer antigo, que é altamente citado ainda hoje, antigo que eu digo assim, há 12, 14 anos atrás, talvez, sobre o conceito de insumo. Ele é transcrito lá na decisão do STJ, no CARF, etc., etc. Esse conceito de insumo, eu sempre aprendi, entendi e aprendi também nos seus escritos, que esse insumo é para a empresa prestadora de serviço, se é que eu entendi bem, para empresas prestadoras de serviços e empresas industriais. Empresa comercial não teria insumo, né? Porque a própria lei, o legislador usa a expressão insumo utilizado no processo produtivo e na prestação de serviço. A empresa comercial não utiliza insumo no processo comercial. Ele compra o produto pronto e revende o produto pronto, né? Ele tem ali uma intermediação. Então, se o professor puder separar essas minhas duas perguntas e puder nos responder, ficaria feliz. Bom, vamos lá, Marcelo. Boas perguntas e bem atuais dentro do contexto onde a gente está vivendo hoje. Bom, primeiro, imposto de renda. Despesas necessárias, usuais e normais. Eu tenho duas interpretações aqui desse artigo. Claro, esses requisitos têm que ser aferidos na geração de uma receita, típica que você menciona. Ok. Mas só que antes de gerar receita, eu tenho que ver essa normalidade a partir da ótica da própria existência da empresa. Essa empresa precisa existir. E há despesas sem as quais ela não vai existir ou sobreviver. Tá? Ainda que ela não gere receita. Então, você vai dizer, bom, mas aí então não seria bem classificável como despesa operacional, seria despesa não... A parte de como você vai classificar, você até tem informação melhor do que minha, do que eu, nessa área de contabilidade. Mas o conceito, para mim, é este. O que tem, de alguma forma, que ser deduzido da apuração de imposto de renda é tudo aquilo que for necessário, usual, para que ela primeiro exista, sobreviva. E depois que ela gere receita. Eu não posso ter uma apuração de imposto de renda que diz, não, você primeiro morre e depois nós vamos ver o que você vai ganhar. Porque eu já morri. Se eu morrer, eu não vou ganhar nada. Tá? Agora, qual é a amplitude disto, de máscara a hospital de campanha? Aí, de novo, agora nós temos que cair na realidade. Qual é aquela realidade daquela empresa? Até que ponto aquilo era uma exigência, por exemplo, das autoridades públicas?
o mercadinho que for abrir vai ter que fornecer álcool gel e máscara para os clientes, não para os funcionários, para os clientes. Se essa é uma exigência do poder público, isso de alguma forma tem que ser dedutível para fim de poder. Em que categoria ele vai se deduzir? Isso para mim é uma segunda conversa e você talvez responda em melhores condições de responder do que eu. Mas que tem que deduzir, sim, tem que deduzir. Agora, o hospital de campanha, até aí eu já começo, bom, mas eu estou fazendo uma doação, até que ponto sim, até que ponto não. Aí vai aparecer um outro tema que foi pouco discutido nos últimos anos, mas que tem aquele livrinho de 2005 que eu coordenei junto com o Marciano Godoy, que é o tema da solidariedade versus a tributação. Até que ponto eu vou pegar a necessidade da solidariedade social e ver o reflexo que ela possa trazer para fins da interpretação e aplicação da lei tributária. Eventualmente, se a prova me ajudar, se pode fazer essa ponte e dizer este hospital de campanha está inserido dentro de uma variável axiológica que justifica a dedução. Mas isso eu não tenho como te responder em abstrato. Tá? Posso te responder em abstrato dizendo o seguinte: o que for exigência do poder público, não tenho dúvida. O que for necessário para a sobrevivência da própria empresa, a normalidade é normal dentro do contexto. Não é um normal dentro de uma situação ideal que nós não estamos vivendo hoje. Tá? Quanto a PIS e COFINS, bom, aqui qual é o problema? O problema é que o setor comercial é um órfão. Um órfão porque o processo de elaboração das leis de PIS e COFINS foi feito no âmbito federal. E qual é a tributação federal? Onde existe know-how? É a tributação do IPI, que tem regra expressa, é a tributação financeira, onde também tem regras expressas. A experiência da tributação de serviços e a experiência do setor comercial não tinha grande experiência no âmbito federal, é no âmbito estadual. As fazendas estaduais é que convivem com o comércio há 50 anos. Tá? Só que na elaboração legislativa, a proposta saiu da Receita Federal com o know-how que eles tinham. Então, o know-how que foi agregado nas leis de PIS e COFINS é o know-how federal. E o comércio ficou órfão. Por que não se agregou isto? Isso é do processo legislativo. Aí eu não sei dizer. Por que isso não foi corrigido no segundo momento? Tá? E por que aí até hoje nós temos um PIS e COFINS não cumulativo? Em que eu acho que em alguns setores era preferível o cumulativo e cada um pagaria suas contas sem ficar dependendo de ninguém. Por que não? Tá? Então, o comércio é órfão. Infelizmente, é uma constatação. E eu, pessoalmente, não consigo ampliar o conceito de insumo, tal como ele está desenhado na lei, para dar uma cobertura maior para o setor comercial. Mas isso é injusto. Teria que ajustar a lei. Eu não posso produzir uma norma onde a lei não a contempla. Infelizmente, Marcelo. Essa é a resposta que eu costumo dar para os alunos nos cursos que nós ministramos na PET sobre PIS e COFINS. Mas isso é injusto? É injusto, mas está na lei. Obrigado, professor. Elenilson, te devolvo a palavra. Não está na lei, né? No caso da lei. Marco, queria te ouvir sobre o nosso modelo de processo tributário. Esse modelo duplo que inicia com o processo administrativo tributário e depois termina com o processo judicial tributário da cobrança das exigências. Primeiro, eu queria saber se você concorda com esse modelo duplo que funcionava na década de 70, quando foi pensado, e que hoje claramente não funciona. E quais são os caminhos que você vê para a gente resolver ou dar um novo rumo a esse problema da litigiosidade no âmbito do direito tributário? Chegamos aí na casa de bilhões, né,
de créditos tributários em demanda judicial, situações que se acumulam ano a ano, gerando insegurança, é uma coisa ruim para o Brasil, para a economia do Brasil, para o capitalismo brasileiro, para a relação entre o cidadão e o governo. Agora mesmo tivemos uma alteração da legislação em relação ao voto de qualidade, né, que saiu de um lado e foi para o outro lado, dado esse grau de conflituosidade exacerbado que existe. Enfim, queria te ouvir sobre o nosso modelo de processo administrativo, esse modelo tributário, esse modelo de você ir até o CAF, até o Plano Federal, e depois poder renovar todos os debates no Judiciário, enfim, considerando a figura do voto de qualidade que agora virou de lado, virou para o contribuinte. Queria te ouvir sobre o nosso modelo. Bom, falar sobre o modelo. Primeira coisa, eu quero começar aqui, falando da parte tributária. Nós estamos pedindo demais dos nossos juízes. Chegar para um juiz federal que tem que julgar marcas e patentes, CAD, funcionalismo, previdência rural, importação, Anatel, ANAC, ANEEL, que tem que julgar sobre tudo isso, dizer, olha, você tem que ser especialista em planejamento tributário também, com todas as 700 páginas que tem no livro da Corega. É pedir demais. Né? Então, nós estamos pedindo demais dos juízes. Segundo, o processo judicial é um processo que foi concebido para o direito civil. Ele é um processo que não foi concebido para o direito público brasileiro. Veja a formação de quem elaborou as normas processuais. Não tenho condição de fazer uma crítica do processo em si, mas eu digo que ele foi concebido para resolver litígios civis, não litígios com o poder público. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, no âmbito do processo administrativo. Até hoje, nós não sabemos o que é o processo administrativo tributário. Porque nós não sabemos se é um processo de revisão de uma Constituição já feita do crédito tributário, porque se fosse de revisão, ele tem uma lógica, ou ele é um processo que está em formação da Constituição do crédito tributário. E, portanto, só no final é que eu tenho a solução do crédito tal qual ele vier a ser constituído. Nós não sabemos. Não sabemos. Por quê? Nós temos que primeiro definir isso. O que é o processo administrativo tributário? É um processo de revisão do ato administrativo? Porque se é um processo de revisão do ato administrativo, data vênia, de revisão, não tem sentido o voto de qualidade a favor do contribuinte. Ou inexistência de voto de qualidade, decisão a favor do contribuinte. Tá? Se nós estamos num processo de formação de um juízo de adequação, sim, a lei pode ter uma solução final para um lado ou para o outro. Ah, mas eu não quero formar, eu já quero desde o início, porque se eu tenho um processo de formação de uma solução final, então, por exemplo, não pode ter juros desde o começo. Porque nada foi constituído. Então, veja que a gente começa a ter um conflito lógico aqui entre essas duas visões. Porque, na prática, eu tenho uma superposição de tempos com pessoas que convivem mais com o tributário no administrativo e com pessoas que convivem menos com o tributário no judicial. Você fala, bom, o que pensar desse modelo? Eu digo, esse modelo não é um bom modelo. Me agrada? Não me agrada. O que fazer? Alternativas.
Uma alternativa é aquela velha alternativa da emenda constitucional número 7 de 70, tá? Que era fazer o processo administrativo com prazo para terminar, e se ele terminasse no prazo, a ação que se teria era uma ação de revisão diretamente no tribunal. Não voltar novamente para fazer perícia na primeira instância administrativa, 60 dias de prazo de contestação, etc, etc, etc. Ou seja, você teria uma primeira instância realizada no âmbito administrativo e indo diretamente para a segunda instância judicial, com a prova já feita, e aí sim o juiz iria valorar a prova feita. Tá? Esse é um modelo que existe desde 1977, só que nunca foi implantado. Até o Gilberto Leocanto, na época na BDI, no antigo IBDF, hoje é a BDF, uma comissão sobre isso, em 1977 dei sugestões do que poderiam ser essas regras desse procedimento que eliminaria a primeira instância judicial. Você teria ganhos com isso? Sim, teria. Teria perdas? Sim, teria também. Porque você, nesse modelo, você tem que ter janelas de controle do que está sendo feito no administrativo. Tá? Para que aquela prova fosse realmente prova plena. Não fosse uma prova onde eu digo, não, mas você não arguiu na contestação todas aquelas provas, quesitos, requisitos, etc. Então está tudo precluso. Não, 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 não. O mecanismo da preclusão teria que ser repensado para que pudesse ser assegurada a plenitude da prova da verdade, a chamada, não me agrada essa expressão, mas a chamada material. É uma alternativa de modelo. A outra alternativa que se diz, não, transforma a execução já administrativa com a penhora administrativa, com... Não, desculpe, não. Aí dá um poder maior do que realmente o fisco pode ter. Já me incomoda o poder que o fisco tem. Um fiscal autuante, um agente fiscal autuante tem o poder de dizer se está certo ou se está errado, de aferir qual é o grau de erro, de cobrar os tributos, de aplicar as multas e de fazer uma representação penal. Uma pessoa só, a mim, me incomoda muitíssimo. É uma demonstração de desbalanceamento da relação, daquilo que, para falar na OCDE, que você mencionou, que ela chama de enhanced relationship. Você tem um relacionamento fisco-contribuinte mais adulto, mais elevado. É verdade que, para isso, nós temos que ter confiança, seriedade e responsabilidade de ambos os lados, não apenas de um lado. Tá? Então, o processo administrativo é muito reflexo disso. Tá? Agora, me impôs essa solução da lei do artigo 29, da lei número tal, por algumas razões. Primeira razão, primeiro ponto. Todo mundo falou, acabou o voto de qualidade. Eu sou sempre do... Ele dizia, não fale a lei de memória. Sempre que você tiver um problema, releia a lei. Porque, certamente, você vai descobrir coisa nova. Não porque o texto tenha mudado, mas porque você mudou, porque a realidade que você vive mudou. Pergunto, Helenilson, o que está escrito nesse artigo 29? Ele acrescentou o artigo 19E, olha só, acrescentou o artigo 19E à lei número tal. Do que tratava o artigo 19, 19A, 19B, 19C, 19D? Tratava das hipóteses em que matéria tributária já tinha decisão do Supremo que admitisse o encerramento do processo administrativo. Tratava de dispensa de recurso, tema que eu sei que você viveu muito intensamente. Tratava desse tema. A unidade temática do 19 e do 19A, do 19B, do 19C, do 19D
é matéria tributária em que tem que encerrar o processo administrativo porque já está julgado pelo Supremo, já tem formulação de jurisprudência, já tem súmula vinculante, já tem repetitivo e assim por diante. Introduzem um 19E e dizem no processo tributário, quando der empate, a decisão é a favor do contribuinte. Pergunto, tem unidade temática ou não? Porque esse 19E se remete ao 70235, não alterou o 70235. E o voto de qualidade está lá como regra para todos os processos no artigo 25 do 70235. Então, a minha interpretação, eu não vi ninguém dizer, disse isso em alguns foros que geram um certo frisson, mas a minha interpretação dessa introdução é que explica exclusivamente as hipóteses do 19. Mesmo porque esse 19 diz não se aplicará o voto de qualidade do artigo 25 do 70235. Ora, não se aplicar significa, para este caso, não se aplica. Mas não que eu revoguei, não que eu extingui para todos os casos. Porque se eu quisesse extinguir para todos os casos, eu teria mexido no 70235. Alguém vai me dizer, mas isso é um problema de técnica legislativa. Me desculpe. Peraí, se quer extinguir, extinga. E aí nós vamos discutir a extinção. Mas se você quer extinguir, você pega um gancho num outro tema e diz que lá não se aplica o do 70235, data máxima vênia, não é a melhor técnica legislativa, e a interpretação que eu pessoalmente dou é voto a favor do contribuinte é apenas naqueles processos administrativos que foram instaurados pelo Federal, envolvendo matéria julgada, e que aí sim, se já tem um pronunciamento da PGFN, ou do Supremo, ou do STJ, etc., e ainda assim o fisco está querendo cobrar, no empate, é a favor do contribuinte. Porque aí eu já tenho um pronunciamento judicial a favor do contribuinte. Mas não para todos os casos. Então, eu vou julgar caso de perdimento de bens, na dúvida a favor do contribuinte. A minha interpretação é temática. O 19, assim como o 19A, B, C, D e agora o E, tem uma unidade temática. E, portanto, o desempate a favor do contribuinte aplica-se exclusivamente dentro dessa temática. Você, na tua resposta, você citou um tema muito, muito intrigante, que eu sei que você tem uma reflexão sobre ele e eu queria te ouvir. É a questão das sanções, né? Alguns países, como a Espanha, especialmente, a Bélgica, já caminham, e algumas decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, caminham para a adoção da chamada via única na responsabilização por sanções por ilícitos tributários dentro da perspectiva da unidade do ilícito. No Brasil, o fato ilícito tributário ele gera a penalidade agravada, né, a multa agravada, que gera a representação criminal, portanto, uma pretensão de punição no âmbito criminal e, muitas vezes, também penalidades no âmbito administrativo junto a CAD, CGU, restrições de licitação, lei de improbidade administrativa, enfim. No Brasil, nós vivemos uma espécie de overpunishment no que tange a questão tributária. A questão do direito penal duro e punitivo invadiu o direito tributário e tomou o direito tributário e levou o fato tributário para lá e ampliou isso. Eu queria te ouvir sobre essa questão, à luz, sobretudo, né, das convenções internacionais de direitos humanos que prevêem que ninguém pode ser penalizado 2 vezes pelo mesmo fato. Enfim. Eu queria que você dividisse conosco essa reflexão. O que você acha desse modelo nosso de dupla, tripla punição para o mesmo ato ilícito? No âmbito tributário, claro.
Bom, Elenilson, bom que você tenha feito a pergunta. O tema das sanções é aquele que mais me empolga no momento atual. Porque eu acho que há grandes problemas de desvio do eixo. A começar, eu só queria saber quanto tempo eu tenho. Aí eu vou preparar para meia hora. Por mim, essa é a última pergunta. Acho que mais 10 minutos está bom, né, Marcelo? Não, a ideia era acabar até 18h30, mas sempre atrasa um pouco, 18h35, 38. 15 a minutos. gente quer explorar ao máximo aí o professor, né, Elenilson? Então, entendeu? Estou sem relógio. Tá? Eu estou sem, então vocês me cobrem. Vamos Tá, lá, joia. sanções. Vamos começar pelo ponto de partida. Na minha opinião, há uma indevida interpretação do artigo 142 do CTN. O CTN tem, de uma forma absolutamente literal, 142, dizendo que o lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, a base de cálculo, a alíquota aplicável, vírgula. Se o caso, propor a aplicação de penalidades. Primeiro problema. Essa é a competência que tem o agente fiscal. O agente fiscal tem uma competência de natureza arrecadatória, de apurar e calcular quanto que o tributo deveria ser pago. Mas tem uma segunda pretensão, essa é a pretensão arrecadatória, tem uma segunda pretensão que não é uma pretensão arrecadatória, é uma pretensão punitiva. Em relação à pretensão punitiva, o agente fiscal tem apenas uma competência para propor a penalidade, nunca para aplicar a penalidade. Então, o agente fiscal, não, na minha opinião, não tem competência. É possível, para o artigo 10, números, se não me engano, do 70235, uma interpretação compatível com o 142, quando lá está dito que no auto de infração deve constar a penalidade aplicável. Olha, aplicável não é a penalidade aplicada. Então, o fiscal tem que indicar, a meu ver, diante desses fatos que eu apurei, a penalidade aplicável é XPTO. Mas não ele já lavrar e constituir o crédito da multa, e mais do que construir o crédito da multa, duplicar o crédito da multa, e ainda fazer a representação penal. Isso é pretensão punitiva. Pretensão punitiva tem que ter um outro rito. Pretensão punitiva, quem pode deflagrar é quem tem aptidão para aferir os valores envolvidos naquela conduta. Então, esse é o primeiro ponto. Estou falando do 142, de novo, não estou falando de novidade nenhuma, basta ler, de novo, basta ler. Se eu tenho uma pretensão arrecadatória, uma pretensão punitiva, e na punitiva eu só posso propor, eu proponho para outra pessoa que não sou eu mesmo. Porque olhar para o espelho e dizer, eu estou propondo para você, Marco, que você aplique a penalidade, não tem sentido. Isso é interessante porque se o fiscal tem apenas a competência para propor a penalidade, apenas a competência para propor, então alguém vai ter que julgar se é o caso ou não é o caso. Ele pode até chegar e dizer não é o caso de aplicar aquela penalidade. E por exemplo, invocar o 100 por equidade. Ou invocar o 112, no caso de dúvida. E dizer, não tem pressuposto para aplicação daquela penalidade. O 142 fala, se o caso. Portanto, se for o caso, proponha. Então, alguém vai dizer se é o caso, e em dizendo se é o caso, qual é a dimensão que tem que ter a penalidade naquele caso. Porque aí é uma garantia individual a da individualização da pena. Artigo 5º, LXY, sei lá, uma daquelas letras romanas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da duplicação da multa. Eu acho que nós evoluímos muito na visão do direito, no sentido de que nós não temos segmentos estanques. Nós
temos predominâncias em função de determinados contextos. Então, eu não vejo mais a separação que nós víamos há 50 anos atrás em direito administrativo penal e direito penal administrativo. E tudo isso está debaixo do que alguns autores chamam de direito sancionador, direito das sanções. Tá? Eu tenho um fato e aquela uma conduta, eu tenho que ver as várias consequências que o ordenamento vai prever. Então, mas isso é uma visão, não é a única visão. Ainda há autores de relevo e de importância que defendem a separação de esferas. Ah, não, a esfera do direito administrativo é diferente da esfera do direito penal. Então, a esfera do direito administrativo gera sanções administrativas, inclusive de multa. E o direito penal tem as sanções penais, inclusive de multa. Mas isso gera uns paradoxos muito estranhos, Wilson. Porque se você pegar a lei penal, o Código Penal, a lei 8.137, e fizer a conta de quais são o máximo de multas que um crime tributário pode ter, você vai chegar num paradoxo. Por quê? O teto, e se eu fiz essa conta há um certo tempo atrás, então eu vou pegar o meu número e pôr aí um percentual que seria uma inflação do período. Porque tem que ter BTN, etc., por dia multa, multiplicado por 5. Multiplique por todos os fatores que estão na lei penal. Vai dar 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. A multa da lei 8.137. Qual é o teto de multa do auto de infração? Quantos zeros pode ter? Não tem limite. E aí já tem um paradoxo. Como é que a multa penal é muito mais leve do que a multa administrativa? O direito penal não é exatamente para sancionar as condutas mais graves? Temos um paradoxo. Tá? Segundo paradoxo, o modelo da multa de 150% mudou lá atrás, em 2005. Não é o modelo porque antes era direto 150. Agora não. Agora eu tenho 75, eu já acho excessivo, mas não vamos conversar sobre isso. E há uma duplicação no caso do 71, 72, 73 da Lei 4.500. Então, eu tenho aqui dois pressupostos fáticos. O pressuposto fático da infração, que me deflagra o 75, e tem um segundo pressuposto fático, que é a conduta dolosa, o 71, 72, 73, que me deflagra a duplicação. Ônus da prova dos dois. Mas aqui também, mas espera um pouquinho. Mas qual é o pressuposto que deflagra a duplicação? É o mesmo pressuposto que deflagra o crime, a sanção penal. E aí não vem o problema. Bom, espera um pouquinho. Então eu posso punir o mesmo fato, duas sanções de caráter penal? Os que defendem a independência das instâncias dirão que isso não é problema. Uma é sanção administrativa, a outra é sanção penal. Mas, mais recentemente, aconteceu na Itália, a minha querida Itália, um caso que foi levado a uma corte europeia, chamado o caso Grande Stevens. Grande Stevens era um advogado, pelo relato que está no acordo, era um advogado que foi condenado pela Consob italiana, o equivalente à nossa CVM, por uma infração à legislação de ações, não sei detalhes, não lembro aqui detalhes agora, li o acordo, mas não lembro detalhes, acho que foi alguma coisa como informação privilegiada, alguma coisa desse tipo. Mas não importa. O que importa é, ele é condenado no âmbito da autarquia que cuida do mercado de capitais, com o equivalente à CVM, cumpriu a sanção e depois o Ministério Público abriu uma ação penal contra ele pelo mesmo fato. Falou, já que está provado, na CVM está provado que você cometeu isso, então você cometeu o crime também previsto no artigo tal. Ele não recorreu à Corte Europeia de Justiça.
ao Tribunal de Justiça Europeu. Ele recorreu à Corte Europeia de Direitos Humanos, invocando o Tratado Europeu de Direitos Humanos, que é exatamente igual ao modelo de tratado da ONU, que é exatamente igual, nessa parte, ao Tratado de Direitos Civis e Políticos, que o Brasil assinou e está em vigor desde 1992, se não me falha a memória. Tudo isso está num artigo que eu publiquei, tá? Depois eu disponibilizo para quem tiver interesse. Que está exatamente igual o texto que diz isto, que ninguém pode ser processado, nem condenado, processado ou condenado 2 vezes pela mesma infração penal. E aí, então, a pergunta que eles fazem é essa: qual é a natureza da infração, da infração cometida no âmbito da ação de mercado de capitais? É uma sanção, é uma ação grave que envolve uma conduta dolosa? É uma sanção grave que diferencia da mera punição administrativa? E vai, então, fazendo isso e chega à seguinte conclusão: a sanção administrativa aplicada no âmbito da Consob tem uma natureza penal. E se tem uma natureza penal, não cabe extinguir o processo penal contra aquele determinado cidadão. Tá? Outros países, você citou aí, estão estudando a questão da unidade. Por quê? Por causa dessa decisão. Por causa dessa decisão, para alguns autores, é de arrear. Eu conversei com um insigne professor de direito penal estrangeiro, que quando ele falou do tema, falou: mas tem a decisão Grande Stevens, ele virou para mim e disse: não. Opa! Mas tem a decisão Grande Stevens. Tem a decisão que diz que você tem que avaliar hoje em dia, sim, qual é a natureza da infração e qual é a natureza da sanção imposta. No caso da multa de 150%, a infração tem que ser dolosa. Tendente a reduzir o tributo, sim. Tendente a adulterar ou modificar, ele é essencial, sim. Ora, do 8.137 é o mesmo pressuposto. Tá? Então, eu, pessoalmente, entendo que há um idem na duplicação e na sanção penal. O grande problema que nós temos no Brasil é, muito bem, eu identifiquei o bis in idem. A questão é, diante de um bis in idem, o que prevalece? Qual dos dois que tem que prevalecer? Prevalece a multa duplicada e não tem sanção penal? Não tem processo penal? Ou cai a multa duplicada e tem processo penal? Isso está em aberto. Aliás, o artigo que eu escrevi termina exatamente com essa frase, dizendo: até aqui eu fui. Eu identifiquei o bis in idem. Agora, como solucionar esse bis in idem? Está em aberto, vamos discutir. Tá? Porque tem vantagens e desvantagens. Tem lados positivos e lados negativos dos dois lados. Porque se eu derrubo a multa agravada, eu deixo o processo penal. Eventualmente, manter a multa agravada num histórico que a gente tem de refis 1, refis 2, refis 3, pós-refis e etc., certamente pode ser mais vantajoso ter a multa agravada e não ter o processo penal. Ou seja, tem vantagens e desvantagens, tem pontos positivos e pontos negativos. É uma questão a debater. Mas o bis in idem, para mim, está nítido. E te digo mais, já escrevi a respeito, afirmando isso com todas as vezes. Tá? Marco, obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação. Estamos aqui há 1h30 conversando com o professor Marco Aurélio Greco, grande nome do direito tributário, inaugurando a nossa série de grandes encontros com grandes tributaristas brasileiros. Queria te agradecer, Marco. Eu que sou teu amigo há já muitos anos, fui teu aluno também muito tempo, muitos anos, e, enfim, te parabenizar por essa carreira de sucesso, essa pessoa maravilhosa que você é, com todos nós, fomos teus alunos e fãs, todos nós, das tuas ideias, do teu caráter, da pessoa que você é. Queria registrar a minha alegria de estar com você, te ver bem, com saúde, inteligente, prolífico assim,
com ideias novas. Enfim, fantástico, Marco. Obrigado. E foi uma experiência maravilhosa estarmos aqui essa hora e meia, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Elenilson. Quero agradecer a você, ao Marcelo, mais uma vez. Agradecer aos colegas que eu vi que apareceram comentários do Sidney, o Domingo, do Tim. Para mim também foi muito enriquecedor. E quando quiser, vamos fazer mais vezes. Acho que hoje a tecnologia vai nos ajudar muito. Tá? E olha, um bom final de dia para vocês e tudo de bom. E vamos nos cuidar. Tá?